Graça e paz, abençoados. Mais uma vez é um prazer em estar com vocês falando da graça de Deus. Meu nome é Pastor Wellington. Vamos falar mais um pouquinho sobre salvação. Este assunto que é tema delicado, este assunto que muito se fala, mas com a revelação legalista, com a revelação da lei. E pouco se fala com os olhos da graça, conforme a revelação do Cristo ressuscitado, o qual é o nosso Cristo. O Cristo ressuscitado pertence aos gentios. O Cristo carne ficou lá com os judeus, andou com os judeus. Ele era e foi enviado para os judeus. Agora, quando ele ressuscita, as coisas mudam. Ele encontra o apóstolo Paulo e ensina ao apóstolo Paulo os moldes da graça, e o apóstolo Paulo nos ensina, e assim nós estamos ensinando a todos em nome de Jesus. Bem, quero falar sobre salvação. Nós falamos em outro vídeo que você pode buscar sobre salvação, que nós não perdemos a nossa salvação. A salvação que Cristo dá para um filho, para um eleito de Deus, é a salvação que dura eternamente. E eu quero continuar falando sobre este assunto agora em uma outra vertente, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é responsável em manter a nossa salvação. Muitas pessoas acham que o homem ele tem uma certa parcela na salvação. Que o homem ele pode ajudar Deus de alguma forma no processo da salvação. Ele pode, através dos seus sacrifícios, ele pode, através dos seus jejuns, ele pode, através das suas campanhas ou da sua quantidade de anos de igreja, ajudar o Senhor Jesus Cristo de alguma forma. Nós não cremos assim. Eu disse a vocês e repito que o nosso Deus é poderoso. O nosso Cristo não precisa da ajuda de ninguém. O nosso Cristo, Ele é muito, mas muito poderoso. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele reina os céus. Ele reina. Então nós cremos neste Cristo que não precisa da sua ajuda ou da minha ajuda para a salvação ou de coisa alguma. Então eu quero lhe desafiar a abrir a Bíblia comigo no livro de João. João 6, verso 37. Este livro foi o último livro que lemos no assunto que diz respeito à salvação, e eu estou continuando o assunto agora. Nós paramos em João 6, 37, e eu quero que você venha comigo aqui na Bíblia. Eu quero ler com você. Abra a tua Bíblia, onde você estiver. Onde você estiver, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia e que você possa abrir, não fazer como muitas pessoas que deixam ela aberta lá, empoeirando, com a página amarela. Não, isso não abençoa ninguém. Isso aí é só um rito, uma superstição. Você abrir tua Bíblia e deixar lá no Salmo 91 ou qualquer outra parte aberta, com coisa que vai espantar algum mal, não espanta mal nenhum. A Bíblia é feita para viver. Nós temos que viver a palavra de Deus. Agora, quer ver o mal ir embora? Quer ver, por exemplo, os ensinamentos errados ir embora? Vem comigo, abre a tua Bíblia. João 6, verso 37 diz assim: tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Bem, aí a palavra foi clara conosco. O Senhor Jesus Cristo não lança nenhum filho fora. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo não lança nenhuma ovelha dele, nenhum filho dele no inferno. O Senhor Jesus Cristo é bom. O nosso Jesus que servimos não é um Deus vingativo. Não é um Deus que ofende. Não é um Deus mal educado. É um Deus que zela das ovelhas dele. Por isso que ele fala, jamais lançarei fora. É jamais. Estamos tratando aqui de Bíblia. Quando diz jamais, não tem outro termo. Não tem o que inventar. Ah, mas pode ser talvez. Não, jamais, na minha opinião, dentro da Bíblia, e na opinião bíblica, que é a mais interessante, é jamais. Não há outra possibilidade. Você não foi chamado para ser lançado fora. E eu quero que você venha um pouquinho mais a fundo comigo, João 6,39,
vai continuar dizendo aos nossos corações. Ele diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, meus queridos, eu e você nada podemos fazer a não ser seguir Jesus. Porque ele disse o seguinte: nenhum desses que o Senhor deu a ele vai perder, de modo nenhum. Todos aqueles que se chega a Deus para a salvação, que se chega a Cristo, melhor dizendo, para a salvação, é dele. E o Senhor Jesus Cristo vai garantir, preste atenção nessa palavra, não é você que vai garantir, não sou eu que vou garantir. É o Senhor Jesus que vai garantir a estada deste filho dele na salvação. Não somos nós. Não é porque corre, não é porque merece, mas é porque Jesus garante. O Senhor Jesus é que deixa claro isso para nós. E graças a Deus que Ele garante. Já pensou, meu querido? Eu falei isso outro dia, mas quero falar agora. Já pensou a sua salvação depender de você ou de mim? Estaríamos enrolados. Não é verdade? E graças a Deus que não depende de nós. O Senhor Jesus é que garante. Ainda neste processo bíblico, nós vamos à seguinte página e livro. Eu quero que você venha comigo ainda no livro de João, no versículo 10, e no capítulo 10, melhor dizendo, e no verso 27. Venha aqui comigo que eu quero lhe mostrar. Abra a tua Bíblia, João 10, verso 27, e nós vamos ler até o 29. Diz assim a palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha, isso daqui alivia muitas coisas. Porque tem muitos cristãos que têm esse negócio de pagar o preço pelas almas. Eu vou pagar um preço pelas almas, eu estou fazendo jejum pelas almas, eu estou fazendo campanha pelas almas. Meu querido, é o seguinte, se você está nessa, eu quero te dizer algo que vai lhe chocar. Não adianta você pagar o preço. O que você tem que fazer, meu querido, é instar a palavra. Não é o que você vai fazer que vai alterar nada, não. Igual nós vemos aí chamados de igreja convocando seus fiéis a fazerem campanhas, jejuns para pagar o preço pelas almas. Irmãos, quem pagou o preço pelas almas chama-se Jesus. E o preço dele, eu e você, podemos jejuar o resto da vida, que não vai comparar com um centavo do valor real que significa o preço de Jesus. E você quer pagar preço pelas almas? Que preço que você quer pagar? Então é você que salva? Sou eu que salvo? Não, é Jesus que salva. Nós falamos, nós pregamos. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Olha, se você entrar na cidade e pregar o evangelho e ninguém quiser receber, sacode o pó, bata o pó das sandálias e tchau. Tchau. Por quê? Se eu falo a palavra de Deus e o coração a quem eu falo estiver pronto a receber, não vai ser por muito falar, não vai ser pelo preço meu, mas sim porque Jesus a chamou. É o que nós estamos lendo aqui, olha só. Então tem ovelhas do Senhor Jesus Cristo que ouve a voz dele, e ele fala, e eu as conheço, não tem ninguém desconhecido para o Senhor Jesus. Ele fala, eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas de Jesus seguem ele. As ovelhas de Jesus vão atrás do mestre, vão atrás do bom pastor. Estas são ovelhas. Por isso que às vezes nós pensamos, mas você tem que ir até o fim pela alma, você tem que ir. Eu vou até onde o Senhor Jesus Cristo permite. Eu falo a palavra, eu falo do amor de Jesus, mas se aquela ovelha não estiver na hora de ouvir a palavra de Jesus, quem sou eu para falar? Quem é você para falar?
se não for o pastor das almas dela a chamar, não vai ser eu que vai resolver o problema. Então não estou aqui dizendo para você emudecer. Ah, pastor, agora eu vou ficar calado e não vou falar mais de Jesus. Não, nós devemos falar do amor de Jesus. Você não deve, meu querido, é ficar com o coração angustiado, porque quem chama elas é o Senhor Jesus. Amém? Verso 28, vem comigo. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem dá a vida eterna? Sou eu? É você? Não, Jesus dá a vida eterna. Elas não vão perecer. Olha que tremendo. E outra coisa que ele fala aqui, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Existe uma pregação aí fora, meu querido, que o diabo pode tomar a ovelha de Jesus. Ah, mas o irmão, ele saiu, ele está bebendo, ele está usando droga de novo, ele está assim, ele está assado. Peraí, vamos pensar aqui comigo aqui. Se a Bíblia está dizendo que ninguém pode arrebatar uma alma da mão dele, por que essa ovelha de repente voltou para a vida antiga dela? Eu tenho uma resposta boa para você. Aliás, eu tenho duas respostas para você. A primeira resposta, talvez não houve o chamado de Jesus para esta ovelha. Não era a hora. E muitas igrejas, ministérios pregam emoção. E a pessoa se sente emocionada e até confessa o nome de Jesus, mas não confessou com coração. Não veio com fé. Ela veio da alma, da boca. E aí não leva ela em lugar nenhum. E a segunda resposta que eu tenho para você é a seguinte. Esta ovelha de repente não é ovelha de Cristo. Não é filha de Deus. Não faz parte do reino dos céus. É parte de outra semente. Não da semente de Deus. Não é uma filha de Deus. Então, de repente você está aí do meu lado, ou me assistindo, você que vem aos cultos, você que precisa de um esclarecimento, não se preocupe. Se a tua família ainda não foi a Cristo, porque ela ainda não chamou. Um dia ele chama. Se é para salvação, ele vai chamar. Tá? Não se preocupe. Preocupe com a tua vida. Preocupe com as coisas que você tem que fazer. Preocupe com as suas responsabilidades de cristão. Preocupe com a tua vida. Amém? E ore, interceda por elas. Lógico, a oração não deve cessar. Então, eu quero ler com você agora o verso 29. Ele diz assim: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos ou das mãos de meu Pai. Ninguém tira uma ovelha de Deus. O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. Amém? Eu li outro dia, o que é nascido de Deus não vive em pecado, e o diabo não lhe toca. Então, a pessoa que está nas mãos de Deus, ela não é arrebatada, ela não é arrancada das mãos do Senhor. Expliquei agorinha pelos dois motivos que ela de repente não está nas mãos de Deus. Mas aquele que é filho, aquele que anda segundo o cristianismo que o Senhor Jesus pregou, não que o homem pregou, ele não sai da mão de Deus jamais. Isto é, jamais. Nunca. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Agora, quem faz isso? Quem faz eu e você permanecer em Cristo? O próprio Cristo. Ele é que garante. Olha para nós. Olha bem para a tua vida, para a minha vida. Você acha que de fato, se não fosse Jesus Cristo, nós conseguiríamos manter a cristandade até hoje? Com tantas armadilhas que tem aí fora. Vamos entender essas coisas, vamos ser inteligentes nesse momento. Tão bonito. Não, meu querido. Que esse tanto de armadilha aí fora, se não é Jesus para te segurar, não vai ser este mundo aí fora, não. Jesus Cristo é que mantém a tua salvação, não é você. Não sou eu. Ah, você pergunta para mim, pastor, eu que mantenho sim, eu que firmo, eu que vou, eu que faço. Meu irmão, que isso?
Você pode vir à igreja. Você pode manter a tua boa conduta, porque isso é obrigação de cristão. Mas quem garante a tua salvação é só Jesus. Só Ele. É isso que eu estou falando. Amém? Então, vamos um pouquinho mais à frente com o nosso estudo. Vamos ver o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz a esse respeito. Eu quero que você abra a tua Bíblia, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo, isso mesmo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1, 12. Vem comigo aqui. Quero ler com você. Diz assim, ó. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para guardar o depósito. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para guardar a minha salvação, a sua salvação até aquele dia. Não sou eu que sou poderoso. Não é você. O apóstolo Paulo é bem prático aqui. Ele é direto. Ele fala, olha, quem tem poder aqui é Cristo. Ele é que guarda. Ele é que fica. Ele é que mantém. Então nós devemos entender isso também, meus queridos. Vamos entender isso. Eu gostaria que você viesse agora comigo, rapidamente, em Hebreus 7, 22. Hebreus 7, verso 22. Olha o que diz aqui a Bíblia. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Além dele manter a nossa salvação, ele foi feito fiador da mesma salvação. É porque lá fora o homem é fiador. Lá fora o homem tem responsabilidade da salvação. O que se está lá fora é isso. O que você vê é isso. O homem tendo responsabilidade pela salvação. Ele se salva. Aqui não. Aqui nós cremos na Bíblia que o Senhor Jesus, além de manter o nosso depósito, ele é fiador. Vamos continuar a leitura. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aqueles quem? O sacerdócio levítico, que acabou, que finalizou. Então nós temos que tomar cuidado com a lei mosaica e entender o que o apóstolo Paulo quer dizer. Porque antes, quem era responsável pela obra eclesiástica na lei eram os levitas. Era da tribo de Levi. O que aconteceu com a lei? A lei finalizou. Então, a tribo de Levi, para nós gentios, não significa nada. Historicamente significa, mas não exerce nenhum poder sobre as nossas vidas. Amém? Então é só para nós sabermos como agiam antigamente. E o apóstolo Paulo, olha, aqueles sacerdotes, aqueles antes lá, não podiam continuar sendo sacerdotes, porque eles eram impedidos pela morte. Lógico, todo homem está fadado a morrer. Vai chegar o tempo de cada um e que vai parar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele continua eternamente. Vamos entender aqui um pouquinho? Verso 24. Mas este, o Senhor Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, qual é o nosso sacerdote? Nosso sacerdote é o Senhor Jesus. Não é a tribo de Levi. Por isso que eu quero alertar, nós não usamos termos da lei. Usamos os oráculos da graça de Deus. Continuando aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o Senhor Jesus Cristo pode salvar perfeitamente. Não há falhas, não há risco de falhas na salvação do Senhor Jesus. É perfeito, é tudo perfeito, é dele, por isso que é perfeito, não é do homem. Não está no homem, porque se fosse parte de homem, essa palavra perfeita aqui na Bíblia com certeza não existiria. Se está perfeito é porque vem de Deus, procede de Deus e continua com Deus eternamente. Amém. Glória a Deus por isso, nós somos gratos. Temos que ser gratos por isso. Não meta o teu dedo na tua salvação, porque isso só se dá respeito a Deus. Amém? Então entenda isso. Está nas mãos de Deus. Aí eu quero ler o final do versículo. Vivendo sempre para interceder por eles.
Quem intercede por nós? O Senhor Jesus. Até quando que ele vai interceder? Sempre. Sempre. Precisa de alguém mais para interceder por você? Agora eu te pergunto, precisa de uma força maior do que essa para interceder por você? De maneira nenhuma. Não precisa. Basta o Senhor Jesus interceder por nós. Somente Ele está de bom tamanho. Ou você não concorda com isso? Está de bom tamanho. Vamos andar mais um pouquinho na nossa Bíblia? Eu quero que você venha aqui comigo no último texto que nós vamos ler. O último texto que nós vamos ler está em Judas, no versículo 24. Judas, versículo 24. Vem aqui comigo, vamos ler juntos aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Veja bem, Jesus não vai permitir que você tropece, de forma nenhuma. E o que mais que ele vai fazer? Te apresentar, olha só, te apresentar irrepreensível. Por quê? Porque nós somos santificados. O sangue do Senhor Jesus Cristo lavou as nossas vidas. Nós somos santos, meu querido. Então existe pessoas que estão querendo ser santo. É errado você falar, Deus, eu quero ser santo como tu és, como diz a música. Não é assim. O Senhor Jesus Cristo nos santificou, nos justificou, nos glorificou. Ah, pastor, mas glorificou, santificou. E os erros? A tua carne, a minha carne não vai converter. Não misture as coisas. Eu estou falando de coisas espirituais aqui. Eu estou falando de salvação. Está entendendo? Pensar besteira, todos pensam. Agora, salvação só em Jesus. Ele é que mantém a nossa salvação. Ele é fiel. Ele faz isso, fez isso e fará eternamente, porque é fiel, justo e verdadeiro. Amém? Então eu tenho certeza que esta palavra entrou no teu coração. Você agora é uma pessoa mais confiante. Você agora pode respirar os ares da salvação. Você pode andar na rua ou qualquer lugar que você for, você pode falar, eu sou salvo. Eu não fui enviado para ir para o inferno, eu fui enviado para voltar para o céu. Então eu quero que você ande assim. Se veja como um salvo. Tá? Salvação é ter fé. Salvação não é uma coisa, não, é ter fé. Se veja como salvo. Amém? E a gente encerra por enquanto. Agora eu só falar algo para você. Dúvidas? Mande para cá. palavradaverdade@hotmail.com. E outra coisa, você que está me assistindo, você que quer mudar de vida, você que quer aprender, você que quer deixar a religião e quer aprender da graça, quer fazer parte desse exército que o Senhor está levantando de pessoas que abandonaram, largaram Moisés, deixaram a lei de lado, não vive mais nenhum rito da lei. Eu quero convidar você a estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, na rua Barão de Mauá, número 745, Cidade Jardim, Goiânia, Goiás. Você que me assiste, levanta da tua cadeira, levanta na tua vida espiritual, venha viver uma fé genuína na graça de Deus, venha crescer na graça e no conhecimento. Eu, pastor Wellington, nossa equipe vai estar ali aguardando, em nome de Jesus. Amém e até mais.